E aí, turminha do Aventuras Aéreas, tudo em paz, tudo tranquilo? Hoje eu quero dividir com vocês um susto enorme que eu levei nesse voo, na Imigrantes, na subida da Serra do Mar. Esse não era um voo planejado, mas eu estava subindo para São Paulo, o tempo não estava ruim, então eu aproveitei que o Air 2S estava no carro e coloquei o droninho para voar. Eu já falei para vocês, eu me divirto muito mais com o voo em si do que com a captação das imagens. Eu meio que fantasio que estou voando junto com o drone, que eu estou enxergando o que ele está enxergando. É meio louco, é infantil às vezes, mas é muito legal. Eu parei o carro na beira da estrada, eu estou mais ou menos na metade do caminho entre Santos e São Paulo. O drone voa agora num vale entre duas montanhas enormes com o rio Pilões lá embaixo. Esse rio escoa toda a água da chuva dessas montanhas para o mar. E como eu sempre falo, a grande dificuldade de voar nessa região é esse tempo que quase sempre está ruim. As nuvens ficam retidas nessa parede que é a Serra do Mar e a gente não enxerga nada. É super comum pegar neblina na subida ou na descida da serra, tanto pela rodovia dos Imigrantes, que é essa que eu tô, quanto pela Anchieta, que passa pertinho daqui. Mas dessa vez deu para sair da nuvem sem maiores problemas, tirando a desorientação que a falta de visão dá. E em seguida, para mostrar que tudo passa e que as coisas boas vêm para quem resiste e acredita, veio essa vista linda da montanha na sombra e depois dela a Baixada Santista, com Santos e São Vicente bem na frente do drone. Bem bonito, né? Logo em seguida eu fiz uma curva de uns 40 graus à esquerda para não ultrapassar a montanha e me distanciar demais do home point. Agora a gente consegue ver a cidade de Cubatão à frente do drone e o vale com o rio Pilões lá embaixo. E também dá para ver como o tempo tá bom no litoral, mas como ele vai fechando à medida em que se aproxima aqui da Serra do Mar. Mas aconteceu que eu precisei voar um pouco mais alto para manter a comunicação entre o rádio controle e o drone, e em seguida as nuvens me pegaram de novo. Ficou claro para mim que essa era a hora de voltar. Então eu fiz mais uma curva à esquerda e alinhei o drone para pouso, embora ainda estivesse a uns 3 km de distância do home point e bem alto ainda. E foi nesse retorno que eu passei um aperto. Eu quis que o drone fizesse um caminho reto até o home point, então eu nem me preocupei em evitar as nuvens. Até porque eu iria continuar voando em frente até o local de pouso, então eu não precisava de referências visuais naquele momento, bastava eu ficar atento à telemetria. Mas por alguma razão, o drone entrou em modo de pouso automático no meio da nuvem. Observem e escutem, por favor. Landing. Na hora eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu cancelei o pouso automático. Só que em seguida o drone voltou a querer pousar nas nuvens. Landing. Landing. E aí eu cancelei o pouso automático 2 vezes seguidas e ativei o RTH para sair daquela situação. Go home. Mas aconteceu que, mesmo com o RTH ativado, o drone continuava subindo, muito provavelmente porque o sensor de obstáculos inferior notava a presença da nuvem e queria subir para se afastar do que, para ele, deveria ser uma superfície de pouso. Eu cancelei o RTH. Então eu acionei o retorno automático de novo, mas o drone voltou a subir. Nesse momento o drone estava com 40% de bateria e eu não quis deixar ele ir a 500 metros de altura, até porque isso ia demandar muita bateria. E aí foi a hora de ter sorte, ou de estar atento, é difícil de dizer. Eu percebi que não tinha nuvens à direita do drone e voei de lado nessa direção. Fora das nuvens, eu consegui descer o drone sem maiores dificuldades e a partir daí me encaminhar para o pouso. Desse episódio ficou o aprendizado de evitar voar entre as nuvens. O drone poderia ter apenas subido, mas ele também poderia ter ficado paralisado caso os outros sensores identificassem nuvens por todos os lados.
Eu voei de lado porque lembrei que o Air 2S não tem sensores de obstáculos laterais. Mas se fosse outro drone, o que eu ia fazer? E o pior caso, o drone poderia ter desligado os motores por entender que estava numa superfície de pouso. Aí já era. Mas no fim foi só um susto e uma oportunidade de aprendizado. Valeu, pessoal, até a próxima!